Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in Air, foi produzido pela Ascension, e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 105 e estamos então concluindo nossa semana do Evangelho de São João. Vamos ler hoje os capítulos 19, 20 e 21, a conclusão, a crucificação e morte de Nosso Senhor, assim como sua ressurreição. E que bênção incrível que tem sido esses últimos 6 dias, poder ler um evangelho inteiro em uma semana, um pouquinho por dia. Tem sido uma bênção incrível de verdade para mim, e eu espero que para você também. Também vamos ler o livro de Provérbios, capítulo 6, versículos de 16 a 22. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension, em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia católica que você preferir, mas a gente recomenda a Bíblia do Peregrino. Se você estiver interessado em acompanhar quais são seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal para a gente poder aparecer para você todos os dias esse ano e você não perder nenhum episódio. Como eu disse, é o dia 105, vamos ler o Evangelho de João, capítulos 19, 20 e 21, e o livro de Provérbios, capítulo 6, versículos de 16 ao 22. O Evangelho de João, capítulo 19. Então Pilatos tomou Jesus e o mandou açoitar. Os soldados entrelaçaram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Revestiram-no com um manto de púrpura, aproximavam-se dele e diziam: "Salve, Rei dos Judeus!" E lhe davam um tapa. Pilatos saiu outra vez e lhes disse: "Vede, eu o trago aqui para que saibais que não encontro nele culpa alguma." Saiu então Jesus com a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos lhes diz: "Aqui tendes o homem." Quando os sumos sacerdotes e os guardas ouviram, gritaram: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Pilatos lhes diz: "Tomai-o vós e crucificai-o, pois eu não encontro culpa nele." Os judeus lhe replicaram: "Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus." Quando Pilatos ouviu essas palavras, ficou muito assustado. Entrou de novo no palácio do governador e disse a Jesus: "De onde és?" Jesus não lhe deu resposta. Diz-lhe Pilatos: "Não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltar e poder para te crucificar?" Jesus lhe respondeu: "Não terias poder contra mim, se o céu não o tivesse dado a ti. Por isso, aquele que me entrega é mais culpado." A partir daí, Pilatos procurava soltá-lo, ao passo que os judeus gritavam: "Se o soltas, não és amigo de César. Quem se faz rei vai contra César." Ao ouvir isso, Pilatos levou Jesus para fora e o sentou no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era véspera da Páscoa, ao meio-dia. Diz aos judeus: "Aí está o vosso rei." Eles gritaram: "Fora, fora, crucifica-o." Diz-lhes Pilatos: "Crucificarei vosso rei?" Responderam os sumos sacerdotes: "Não temos outro rei além de César." Então o entregou para que fosse crucificado. Crucifixão. E o levaram. Jesus saiu carregando ele próprio a cruz para um lugar chamado Caveira, em hebraico, Gólgota. Aí o crucificaram com outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandara escrever um letreiro e cravá-lo na cruz. O escrito dizia: "Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus." Muitos judeus leram o letreiro porque o lugar onde Jesus fora crucificado ficava perto da cidade. Além disso, estava escrito em hebraico, latim e grego. Os sumos sacerdotes diziam a Pilatos: "Não escrevas o Rei dos Judeus, e sim, ele disse: 'Sou o Rei dos Judeus.'" Respondeu Pilatos: "O escrito está." Quando crucificaram Jesus, os soldados pegaram sua roupa e a dividiram em 4 partes, uma para cada soldado, exceto a túnica. Era uma túnica sem costuras, tecida de cima a baixo, de uma peça só. Então disseram: "Não a rasguemos, vamos sorteá-la para ver com quem ficará." Assim se cumpriu o escrito: "Repartiram minhas vestes
e sortearam minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, vendo a mãe, e ao lado o discípulo predileto, diz à mãe: Mulher, aí está o teu filho. Depois diz ao discípulo: Aí está a tua mãe. Desde esse momento, o discípulo a levou para sua casa. Morte de Jesus. Depois, Jesus, sabendo que tudo estava terminado, para que se cumprisse a Escritura, diz: Tenho sede. Havia aí um jarro cheio de vinagre. Empaparam uma esponja em vinagre, a prenderam num ísopo e a aproximaram da sua boca. Jesus tomou o vinagre e disse: Está acabado. Inclinou a cabeça e entregou o espírito. Era a véspera do sábado, o mais solene de todos. Os judeus, para que os cadáveres não ficassem na cruz no sábado, pediram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e os descessem. Os soldados foram e quebraram as pernas aos 2 crucificados com ele. Ao chegar a Jesus, vendo que estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado lhe abriu o lado com um golpe de lança. Imediatamente jorrou sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é fidedigno. Sabe que diz a verdade, para que creiais. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: Não lhe quebrareis nenhum osso. E outra Escritura diz: Contemplarão aquele que transpassaram. Enterro de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo clandestino de Jesus por medo dos judeus, pediu permissão a Pilatos para levar o cadáver de Jesus. Pilatos o concedeu. Ele foi e levou o cadáver. Foi também Nicodemos, aquele que o visitara certa ocasião à noite, levando 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Pegaram o cadáver de Jesus e o envolveram em panos de linho com os perfumes, como é costume enterrar entre os judeus. No lugar onde fora crucificado havia um jardim, e nele um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido sepultado. Como fosse véspera da festa judaica, e como o sepulcro estivesse próximo, aí colocaram Jesus. Capítulo 20. Ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, ainda às escuras, Maria Madalena vai ao sepulcro e observa que a pedra foi retirada do sepulcro. Chega correndo onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, o predileto de Jesus, e lhes diz: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu Pedro com o outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. Os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo corria mais que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, vê os lençóis no chão, mas não entrou. Chega então Simão Pedro atrás dele e entrou no sepulcro. Observa os panos no chão e o sudário que lhe envolvera a cabeça, não no chão com os panos, mas enrolado à parte. Então entrou o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Até então não haviam entendido o escrito que deveria ressuscitar da morte. Os discípulos voltaram para casa. Aparece a Maria Madalena. Maria estava fora, chorando diante do sepulcro. Chorando, inclinou-se para o sepulcro e vê 2 anjos vestidos de branco, sentados, um à cabeceira e outro aos pés de onde estivera o cadáver de Jesus. Dizem-lhe: Mulher, por que choras? Responde: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Dito isso, deu meia volta e viu Jesus de pé, mas não reconheceu que era Jesus. Diz-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, tomando-o pelo jardineiro, lhe diz: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e irei buscá-lo. Diz-lhe Jesus: Maria. Ela se volta e lhe diz, em hebraico, Rabuni, que significa mestre. Diz-lhe Jesus: Solta-me, pois ainda não subi ao Pai. Vai dizer aos meus irmãos: Subo ao meu Pai e vosso Pai, ao meu Deus e vosso Deus. Chega Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e ele me disse isto. Aparição aos discípulos.
Ao entardecer desse dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam com as portas bem fechadas por medo dos judeus. Jesus chegou, pôs-se no meio e lhes disse: A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Jesus repetiu: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ficarão perdoados. A quem os mantiverdes, ficarão mantidos. Tomé, que significa gêmeo, um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos lhe diziam: Vimos o Senhor. Ele replicou: Se eu não vir em suas mãos a marca dos cravos e não colocar o dedo no lugar, se não puser a mão em seu lado, não crerei. 8 dias depois, estavam de novo dentre os discípulos, e Tomé com eles. Jesus veio a portas fechadas, colocou-se no meio e disse-lhes: A paz esteja convosco. Depois diz a Tomé: Põe aqui o dedo e vê minhas mãos. Estende a mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Tomé lhe respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Diz-lhe Jesus: Porque me viste, creste. Felizes os que crerão sem ter visto. Muitos outros sinais Jesus fez na presença de seus discípulos e que não constam nesse livro. Estes ficam escritos para que creiais que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida por meio dele. Capítulo 21. Aparição junto ao lago. Depois apareceu novamente aos discípulos junto ao lago de Tiberíades. Apareceu assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os Zebedeus e outros 2 discípulos. Diz-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Respondem-lhe: Vamos contigo. Saíram, pois, e subiram à barca, mas nessa noite nada pescaram. Já de manhã estava Jesus na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Diz-lhes Jesus: Jovens, tendes algo para comer? Responderam: Não. Disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e encontrareis. Lançaram-na e não podiam arrastá-la por causa da multidão de peixes. O discípulo predileto de Jesus diz a Pedro: É o Senhor. Quando Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a roupa de baixo, pois não levava outra coisa, e se atirou à água. Os outros discípulos se aproximaram no bote, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da margem. Apenas uns 200 côvados. Quando saltaram em terra, vêm brasas preparadas e sobre elas peixe e pão. Diz-lhe Jesus: Trazei algo do que pescastes agora. Subiu Simão Pedro, arrastando para a terra a rede repleta de peixes grandes, 153. E embora fossem tantos, a rede não se rasgou. Jesus lhes diz: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-lhe quem era, pois sabiam que era o Senhor. Jesus se aproxima, toma o pão e o reparte, e faz o mesmo com o peixe. Essa foi a 3ª aparição de Jesus, já ressuscitado, a seus discípulos. Quando terminaram de comer, Jesus diz a Simão Pedro: Simão de João, tu me amas mais que estes? Responde-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Diz-lhe: Apacenta meus cordeiros. Pergunta-lhe pela 2ª vez: Simão de João, tu me amas? Responde-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Diz-lhe: Apacenta minhas ovelhas. Pela 3ª vez lhe pergunta: Simão de João, tu me amas? Pedro se entristeceu por lhe perguntar pela 3ª vez se o amava. Ele disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Diz-lhe: Apacenta minhas ovelhas. Eu te asseguro, quando eras jovem, tu mesmo te cingias e ias aonde querias. Quando ficares velho, estenderás as mãos, outro te cingirá e te levará aonde não queres. Dizia-lhe isso, indicando com que morte haveria de glorificar a Deus. Dito isso, acrescentou: Segue-me.
Pedro voltou-se e viu o discípulo predileto de Jesus, aquele que se apoiara sobre seu lado durante a ceia e lhe perguntara quem era o traidor. Vendo-o, Pedro pergunta a Jesus: Senhor, o que será dele? Responde-lhe Jesus: Se quero que permaneça até que eu volte, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Assim correu entre os discípulos o boato que esse discípulo não morreria. Jesus, porém, não disse que não morreria, e sim, se quero que permaneça até que eu volte, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e as escreveu. E consta-nos que seu testemunho é fidedigno. Restam muitas outras coisas feitas por Jesus. Se quiséssemos escrevê-las uma por uma, penso que os livros escritos não caberiam no mundo. O livro de Provérbios, capítulo 6, versículos de 16 a 22. 7 coisas. 6 coisas o Senhor detesta, e uma 7ª aborrece seu coração: olhos altivos, língua enganadora, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que correm para a maldade, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia discórdias entre irmãos. Guarda, filho meu, os conselhos de teu pai, e não rejeites a instrução de tua mãe. Leva-os sempre atados ao coração e pendura-os no pescoço. Quando caminhardes, eles te guiarão. Quando descansares, eles te guardarão. Quando despertares, falarão contigo. Pai Santíssimo, nós te agradecemos. Nossa, Senhor, te agradecemos tanto, não só pela bênção do sacrifício de seu Filho, que entregou sua vida, não teve ela tirada dele, mas a entregou. Muito obrigado por vosso Filho, Senhor, que veio ao mundo não para condená-lo, mas para salvá-lo. E é assim que ele o salvou, entregando sua vida por seus amigos. Entregando sua vida pelos inimigos para que nos tornássemos amigos. Ele que levantou dos mortos, Senhor Deus, que apareceu aos discípulos dizendo: Shalom, a paz esteja convosco. Essa palavra poderosa, que significa paz. A paz que o mundo não pôde dar, Ele nos deu. Assim como deu aos discípulos a habilidade de perdoar pecados, a restauração do reino e seu Espírito Santo que habita dentro de nós. Pai, obrigado, obrigado, obrigado. Não podemos parar de te agradecer e nunca vamos parar de te agradecer. Por Cristo nosso Senhor, te agradecemos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem tanta coisa para se falar, é quase impossível separar o que é mais importante para dizer aqui. Ontem terminamos com o povo gritando que queriam Barrabás ao invés de Jesus, né? Ao invés do verdadeiro Filho de Deus. E hoje começamos com Jesus apanhando e sendo sentenciado à morte. Mesmo Pilatos dizendo que não via crime nele. E isso é tão incrível o fato de que, lembra do começo do Evangelho de João? O João Batista, né? Disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E aqui, quando Jesus é condenado, ele está sendo condenado na hora exata em que os cordeiros estão sendo sacrificados no templo. E não só isso, lembra, não era qualquer tipo de cordeiro que podia ser usado. Eles tinham que ser sem defeitos, puros. E aqui o próprio Pilatos diz: não encontro nele culpa alguma. Lembra, nenhum osso do cordeiro deveria ser quebrado também. E vimos que nenhum osso de Jesus foi quebrado na cruz. Isso demonstra que isso é muito importante. Se você visse isso, se você fosse uma pessoa do século I e estivesse assistindo à crucificação, você não pensaria: isso é um sacrifício, ele é o cordeiro. Você pensaria: essa é a execução de um criminoso. Mas João deixa extremamente claro, lá atrás, no capítulo 10, que Jesus disse: eu dou a vida para recuperá-la depois. Se ninguém a tira de mim, eu a dou voluntariamente. Eu tenho poder para dá-la e recuperá-la depois. Ele está fazendo sacrifício porque ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ouvimos a história de Abraão e Isaac, como o pai pegou seu único filho amado e o ofereceu no topo de um monte. Esse Gólgota, o Calvário, é o Monte Moriá, que é o mesmo lugar onde Isaac, o filho, foi oferecido por seu pai. Mas lembra, o que foi dito lá? Foi dito: Deus proverá o cordeiro, meu filho. E aqui temos Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele também é o sacrifício, porque... Nossa, cara, tá. No capítulo 19 de João, tem um detalhezinho pra gente, né? Mas é bem importante. Lá diz que os soldados
Depois de crucificarem Jesus, pegaram as vestimentas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada soldado, exceto a túnica. E o que diz sobre a túnica? Diz, era uma túnica sem costuras, tecida de cima a baixo de uma peça só. Agora, a gente vê isso e pensa, tá descrevendo a roupa dele, né? Interessante, legal. Mas se você fosse um judeu no século I, você ia olhar e falar, cara, isso é um éfode. Lembra dessa palavra? Era o que Samuel estava vestindo quando ele foi levado ao templo pela sua mãe. A mãe dele fazia um éfode para ele todo ano, quando ela levava ele no templo. Um éfode é uma vestimenta sacerdotal. Significa que Jesus estava usando uma vestimenta sacerdotal enquanto oferecia o sacrifício do cordeiro, que é ele próprio, para a glória do Pai. Pessoal, isso é tão incrível, que Jesus não foi executado. Ele é o sacerdote que oferece o sacrifício, ele é o sacrifício e ele é o altar. E na cruz, nossa, o rei, o sacerdote rei, né? E isso é importante para todos nós sabermos, todos os cristãos. Jesus diz lá, quando Jesus na cruz viu sua mãe, e cara, Jesus está lá sufocando até a morte. De novo, ele se ofereceu, mas ele, como um ser humano, está morrendo como um ser humano. Mesmo ele sendo 100% Deus, ele também é 100% humano. E ele está morrendo como humano. E nesse momento doloroso, ele olha sua mãe e diz, aí está o teu filho. E ele olha para o discípulo predileto e diz, aí está a tua mãe. E isso é tão incrível. Esse discípulo é João, né? É aquele que escreveu esse evangelho. É o que acreditamos, segundo a tradição. Mas aqui, nesse caso, o discípulo predileto representa todos os discípulos que Deus ama, ou seja, você e eu. Então, o que Jesus está fazendo nesse momento na cruz? Ele está entregando a sua mãe para que ela seja a mãe de cada um de seus discípulos. E diz nas Escrituras, desde esse momento, o discípulo a levou para sua casa. E é isso que todo mundo, todo cristão é chamado a fazer. E eu sei que muitos que estão ouvindo aqui não são católicos e devem estar pensando, vocês têm esse negócio com Maria, né, esse relacionamento. Mas você tem também. Por quê? Porque na cruz, Jesus deu sua mãe para ser a mãe de cada um dos seus discípulos. Não só dos católicos, mas de cada um dos discípulos. Ele fez isso da cruz. Isso é tão incrível. E temos, claro, o cumprimento da última ceia, onde Jesus diz, tenho sede. Eles trazem uma esponja com vinagre até sua boca, uma esponja presa num ísopo. Lembra do ísopo? Vimos lá no livro de Êxodo. Era com isso que colocaram o sangue do cordeiro nos batentes das portas. O ísopo também é usado nos ritos de sacrifícios no templo. E lembra, Jesus é o sacerdote, o sacrifício e o altar. E ele cumpre a Páscoa nesse momento, onde ele diz, está acabado. Ele não está falando só está acabado, tipo, meu trabalho acabou. É sobre o sacrifício da Páscoa. Na última ceia, quando Jesus diz, este é meu corpo, este é meu sangue entregue a vocês, está conectado com este momento na cruz. E ele diz, está acabado, por quê? Porque eles não tinham bebido do quarto cálice da refeição da Páscoa, eles saíram, lembra? Então Jesus está conectando a última ceia, a noite em que ele nos entregou seu corpo e sangue na Eucaristia, fazendo essa conexão com a crucificação, onde ele oferece o seu corpo e sangue ao Pai. Tá bom. Última coisa. Tem tanta coisa para falar aqui, mas uma delas é que, a fé de Maria Madalena e a fé de Tomé. Nossa, a fé de Tomé. E temos esse presente que Jesus dá em João capítulo 20, aos apóstolos. Ele diz, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados ficarão perdoados, a quem o mantiverdes ficarão mantidos. E aí as pessoas perguntam, né, da onde que os padres tiraram que eles podem sair por aí perdoando pecados? Bom, é daqui. Porque quando Jesus levantou dos mortos, Jesus deu aos apóstolos a habilidade de perdoar pecados. E lá em Tiago, capítulo 5, podemos ver eles saindo imediatamente para perdoar em nome de Jesus. Tão incrível. Só mais uma coisinha, porque eu sei que esse já deve ser tipo o minuto 100 do episódio de hoje, mas eu queria falar que também temos restauração. Na leitura de hoje, temos a grande pergunta que Jesus faz a Pedro. Ele diz, Simão de João, você me ama? Na verdade, ele diz, tu me amas mais que a estes? E tem tanta coisa que a gente poderia nos aprofundar aqui quando se trata dessa pergunta. Primeira coisa, ele diz, Simão, você me ama? E a palavra que é usada aqui é a palavra grega ágape. Você me ama assim como eu te amo? Tipo, é um amor de sacrifício? E Pedro responde, ele diz, Senhor, eu te amo, e a palavra usada é filha.
basicamente dizendo, eu te amo como amigo. E Jesus pergunta novamente, você me ama assim como eu te amo? E usa a palavra ágape novamente. E ele diz, eu te amo como amigo. Então Jesus aceita e diz, ok, você me ama como amigo? E ele diz, Senhor, tu sabes que te amo. E isso é tão incrível, que Jesus quer que o amemos assim como ele nos ama, uma forma de amor que está disposta a fazer sacrifícios. Mas, mesmo quando não o amamos assim, até quando Pedro disse, eu te amo como amigo, mesmo assim Jesus aceita e vem ao nosso encontro. E é tão incrível porque não só ele vem ao nosso encontro e nos aceita, nós somos trazidos de volta a ele e ele nos restaura. E é exatamente isso que ele faz em Mateus capítulo 16. Jesus diz, pois eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. A ti darei as chaves do reino de Deus. O que atares na terra ficará atado no céu, o que desatares na terra ficará desatado no céu. E Pedro, que virou as costas para ele, Pedro o negou 3 vezes. Jesus vem e diz, não, eu vou te restaurar. Apacenta minhas ovelhas, alimenta meu rebanho. E isso serve para todos nós, para termos esperança quando sentirmos que tudo está perdido porque já fizemos muita besteira. Voltemos a Jesus. E Ele não só nos perdoa, Ele não só nos reconcilia com Ele, mas Ele tem o poder de nos restaurar. Louvado seja o nosso Senhor, minha nossa. Perdão por esse episódio ter ficado tão longo, mas que bênção, não é? Esse foi o nosso último dia nesse interlúdio messiânico, até vermos um evangelho de novo, vai demorar um pouquinho. Amanhã vamos voltar à programação normal, com 1 Samuel 9 e 10. Vamos voltar a Provérbios também. Então amanhã teremos essa jornada de volta até o Antigo Testamento. Mas hoje vamos exaltar o Senhor, assim como exaltamos todos os dias. Estou rezando por você, por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike, eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.